Oi pessoal, eu sou a professora Tamisa e estamos aqui no curso de português para imigrantes e refugiados. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas, quem está chegando aqui pela primeira vez e quem está seguindo os estudos conosco, que bom que você está aqui. Lembrando que essas aulas vêm com material complementar para vocês baixarem em PDF, está disponível aqui na descrição do vídeo, então não esqueçam de baixar para vocês poderem ler os textos na íntegra, seguir os estudos, ver as recomendações que tem lá. E não esqueçam de se inscrever aqui, dar aquele like. E o espaço do comentário é muito importante, porque vocês podem comentar, então, as respostas, podem e devem comentar as respostas, as perguntas que vão surgindo aqui nas aulas. E lembrando que é mais um momento para vocês praticarem a escrita no português, certo? Então, seguindo nosso módulo de leitura e produção textual, todas essas aulas que a gente está vendo agora, elas têm como foco trabalhar a leitura e a escrita. E também revisando, de certo modo, os conteúdos gramaticais que a gente já viu até agora, né? Então, é o momento de vocês colocarem em prática todos esses conhecimentos. E nós temos como temática comida brasileira. Então, nossos objetivos dessas aulas mais voltadas à leitura e produção de texto: aprimorar as habilidades de leitura e escrita de diferentes gêneros discursivos. Então, vários textos que circulam no mundo, né? Ter contato com esses textos, escrevê-los, desenvolver maior reflexão linguística acerca dos conhecimentos gramaticais para utilização nos textos, promover debate acerca das temáticas das aulas. Então, para início de conversa, esse é o momento que vocês podem aí já abrir os comentários para responder essas questões. No seu país, quais são os alimentos mais presentes na alimentação diária? Há muitas diferenças entre a alimentação do seu país de origem e a brasileira? Comentem aí. Antes de vir ao Brasil, em seu país, você já tinha ouvido falar ou experimentado, né? Então já tinha ouvido falar em comida brasileira? O que você considera como comida brasileira, assim? Por quê? O que vocês, quando pensam assim, comida brasileira é isso, ou não, comida brasileira não é isso? O que vocês acham, assim? Vocês já tinham ouvido falar de comida brasileira, já tinham experimentado antes? Então, a gente vai ver um textinho, vamos ler juntos um texto que fala sobre isso. Mas antes, nós temos essas duas perguntinhas sobre a apresentação dessa matéria, então, desse título. O que você espera encontrar nesse texto? Que tem, então, como parte, numa seção de cultura, o que é comida brasileira em outros países do mundo. A culinária brasileira pode ser considerada uma das mais ricamente diversificadas do mundo, no mundo. Vocês concordam com isso? O que vocês acham sobre esse assunto? O que vocês esperam encontrar nesse texto que a gente vai ler? Por que a culinária brasileira pode ser considerada uma das mais ricamente diversificadas no mundo? O que vocês acham? Por que pode ser ou pode não ser considerada? E agora a gente vai, então, à leitura do texto que vocês vão ver na tela maior. Suas influências europeias, africanas, indígenas e asiáticas conferem sabor e tempero únicos, mesmo ao tradicional arroz com feijão, presente na grande maioria das famílias brasileiras. Apesar da grande variedade de alimentos presentes no dia a dia das pessoas por todo o território nacional, desde pratos com peixes e frutos do mar nas regiões norte e nordeste, passando pela tradicional comida mineira, baseada na carne de porco, até a cultura sulista da carne bovina, o Brasil ainda não é reconhecido por sua culinária em outros países. Comida brasileira. Para grande parte do mundo, a comida brasileira se resume à feijoada, à caipirinha e principalmente ao churrasco. As Brazilian Steakhouses, como são chamadas as churrascarias no estilo gaúcho e esquema de rodízio no exterior, fazem sucesso desde os anos 90, principalmente nos Estados Unidos e em países da Europa. A cachaça brasileira também é muito apreciada em outros países, sendo a Alemanha o maior importador da bebida. Doces como o brigadeiro, o beijinho e o doce de leite, muito apreciados pelo consumidor brasileiro e latino-americano, no entanto, possuem má fama no mercado internacional, taxados como doces em excesso e enjoativos. Como a comida brasileira é vista no exterior? Contudo, os Estados Unidos, país com a maior concentração de brasileiros fora do Brasil, está começando a mudar sua visão sobre a comida brasileira com a chegada de restaurantes e chefes brasileiros, como é o caso do restaurante Ela,
comandado pela chefe paranaense Manuela Bufara, que irá inaugurar em janeiro de 2020, e também do chefe Rodrigo Oliveira, que abrirá em Hollywood uma filial de seu restaurante paulista Balaio em breve. Em entrevista ao portal americano gastronômico Eater, Alex Atala, chefe paulista do restaurante 2 estrelas Michelin Dom, diz que o Brasil de hoje está começando a se preparar melhor para expor ingredientes brasileiros e a cozinha nacional para além das fronteiras. E ainda completa ao dizer que a chegada de Bufara e Oliveira nos Estados Unidos é a prova disso. Os 3 chefes ainda concordam que a cultura e a culinária brasileira ainda são extremamente estereotipadas. Há uma falta de conhecimento e informação do público estrangeiro sobre a cozinha brasileira. Nós temos muitos ingredientes e processos que poucos conhecem. Quem sabe que nós produzimos uma das melhores ostras do mundo ou que possuímos os cogumelos selvagens mais saborosos. Os Estados Unidos, contudo, não é o único lugar a receber novidades da cozinha brasileira. Muitos chefes brasileiros migram para países europeus com o intuito de mesclar ingredientes brasileiros a pratos já consolidados no exterior. É o caso do chefe carioca Rafael Rego, que desde 2014 comanda a cozinha do restaurante Oka, em Paris, e conquistou sua primeira estrela Michelin em 2019. Seu restaurante mistura ingredientes tipicamente brasileiros com receitas francesas. Em entrevista para a Folha de São Paulo, Rego diz que sua preocupação é realmente mostrar tudo que a Amazônia pode oferecer para o mundo. A cozinha brasileira não pode ficar só no país. Ele ainda conta com mais de 80 ingredientes brasileiros para compor seu cardápio, rendendo pratos originais e autorais, como é o caso de seu renomado foie gras, com tucupi e uma releitura da feijoada utilizando feijão fermentado. Minha obrigação de brasileiro na França hoje é não me esquecer de onde vim, afirma. A comida brasileira se expande ao redor do mundo. Apesar de ser ainda considerada curiosa ou mesmo estranha em muitos países, como acontece em feiras livres de gastronomia internacional em Tiberíades, Israel, onde churros fritos recheados com doce de leite são vendidos na barraca de comida brasileira, ou em Taiwan, onde toda comida é taxada como temperada em excesso, a comida brasileira se expande gradativamente para outras partes do mundo e tenta mudar a ideia do churrasco com caipirinha, na qual ainda é muito associada. Então, voltando aqui, essa matéria ela foi escrita então pela Bruna Jans, pelo Fala PUC e disponível no Fala Universidades, que vocês podem ler a matéria na íntegra baixando o material complementar. Então, o que vocês acharam desse texto, as ideias que são colocadas aqui, essas impressões que as pessoas de fora têm, se vocês estão aqui vivendo no Brasil, qual é a opinião de vocês agora com acesso a comidas diariamente, né, no solo brasileiro? E a nossa conversa sobre o texto, que é outro momento, então, para vocês comentarem. Como cada influência de outras culturas pode ter resultado na culinária brasileira? Você concorda com a afirmação de que o Brasil ainda não é reconhecido por sua culinária em outros países? De que modo a cultura e a culinária brasileira são estereotipadas? Você já comeu feijoada, churrasco ou já tomou caipirinha em seu país? Se sim, como a culinária brasileira é vendida fora do Brasil, como ela é vista, né? Comente a afirmação: a cozinha brasileira não pode ficar só no país. Você também concorda com isso? Em relação à cozinha do seu país, vocês também pensam nisso? Que vocês precisam trazer para cá, mostrar aqui no Brasil? E a nossa reflexão linguística, então. Observe os trechos abaixo. Suas influências europeias, africanas, indígenas e asiáticas. A comida brasileira se resume a feijoada, caipirinha e principalmente ao churrasco. Qual a função do sinal de pontuação, a vírgula que tem aqui, nesses trechos? Nos dois trechos, a função é a mesma, nós vemos a vírgula sendo utilizada para a mesma coisa, tem assim, o mesmo sentido, o que vocês acham? Há outras passagens do texto em que ocorre o mesmo que nos trechos estudados? Em quais situações utilizamos a vírgula? Leia o texto novamente e procure os usos da vírgula a partir da observação, em quais situações elas são usadas. Então, tudo isso vocês vão fazer com o simples material complementar, porque vocês podem, se vocês tiverem como imprimir ou baixar no computador e fazer as marcações, certo? Então, uma produção textual. Você recebeu um convite por e-mail
de Bruna Jans pelo Fala Universidades, para falar sobre a cultura e a culinária do seu país. Escreva um e-mail aceitando o convite, apresentando brevemente seu e-mail e dizendo o que você deseja falar e o motivo. Então, apresentando brevemente o seu país, né, a sua culinária, nesse e-mail que vocês vão ter que escrever, né, imaginando que vocês estão escrevendo para a Bruna Jans, certo? E vendo aqui, então, a vírgula. A vírgula tem a função de separar elementos dentro de uma mesma frase ou oração. Quando podemos utilizar as vírgulas? Para separar elementos dentro de uma mesma oração. Então, dentro de uma mesma oração, que a gente já estudou isso, né? Temos a frase, que pode não ter verbo, mas quando a gente fala em oração é porque tem verbo. Então, dentro de uma mesma oração, elementos que têm a mesma função sintática e que, regra geral, não sejam ligados pelas conjunções e nem ou. Por exemplo, eu vou fazer churrasco, feijão, arroz. Então, tem 3 itens que são da mesma categoria de alimentos, vamos pensar assim. E eles estão sendo separados pela vírgula. Então, é uma forma de utilizar essa vírgula, que é para separar elementos que têm a mesma função. Nós chamamos também de enumeração. Vocativo. Dentro de uma oração para separar o chamamento por alguém. Porque quando a gente fala assim, o vocativo vem chamado. Então, por exemplo, Ana, qual é a sua comida favorita? Então, tá chamando quem? Ana. Pergunta para ela qual é a sua comida favorita. E tem essa vírgula para separar, então, o que está sendo chamado, no caso, o nome da pessoa, do resto da oração. C. Depois dos advérbios sim e não. Usada após esses advérbios quando eles iniciam uma oração que atue como resposta. Por exemplo, sim, eu gosto de comer churrasco. Não, eu não gosto de comer churrasco. Nós temos outros casos de vírgula que vocês vão ver no material. Vocês vão fazer exercícios também para colocar as vírgulas ali. E aqui nós temos 3 casos só para vocês, né, ficarem aí já ligados para continuar os estudos de vocês, certo? Então, lembre-se de baixar o material complementar, porque é muito importante. E bons estudos!